nossas lutas para nós vivenciarmos o cristianismo em nosso país, elas são muito pequenas perto daqueles irmãos que vivem em países em perseguição extrema. Hoje nós separamos, em meio à nossa atividade, pela manhã já, para um tempo para falar sobre aqueles irmãos que passam por dificuldades, que sofrem por causa da fé em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos alguns vídeos, tivemos alguns slides sobre a África subsaariana, países que ficam abaixo então do deserto do Saara, ao qual o site Portas Abertas, a organização, ela orientou para que os seus colaboradores, nós este ano, pudessem então falar um pouco sobre estes países. E eu gostaria que os irmãos conhecessem um pouco do testemunho de Worki, uma mulher que mora na África Oriental, e ela viveu na pele as cicatrizes da perseguição por causa de Cristo Jesus. Essa mulher, ela chegou ao ponto de ser desfigurada, ter a sua face então desfigurada por conta da dificuldade dela poder manter a sua vida com Cristo Jesus. A sua infância não foi algo simples, uma comunidade muito humilde, ela passou por dificuldades junto aos seus pais, ela cuidava dos animais do campo, que era o sustento deles, e andava quilômetros para chegar à sua escola. Em meio a esse trajeto todo, ela tinha então uma igreja que ela sempre via de pessoas que compartilhavam a fé sobre Cristo Jesus com ela. Mas os seus pais eram muçulmanos e eles então não permitiam que ela se envolvesse com os cristãos. Quando criança, então, até atingir a fase de sair da casa de seus pais, ela se arriscava para tentar ouvir um pouco das mensagens do evangelho que eram pregadas neste lugar. Ela chegava então tarde da noite, quando seus pais estavam dormindo, ela ia então a esta igreja para poder estar junto com estas pessoas. Quando ela chegou então na idade de se casar, conforme o costume na doutrina, da religião muçulmana, ela foi dada em casamento a um homem também muçulmano, e com isso ela acabou saindo do seu país. Essa mulher então, ela precisou ficar com este homem, vivendo por conta daquele costume, daquela tradição, mas o seu coração já pulsava a fé por Cristo Jesus. As palavras que ela ouviu, como ela mesma diz em seu testemunho, continuavam convencendo ela de que aquele era o caminho correto. Após o seu marido falecer, ela então decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus e a servir a Ele com mais fervor e intensidade. Ela falou então com os seus vizinhos, começou a frequentar aquela igreja que ficava então próxima à sua comunidade, mas a família do seu marido e a sua própria família descobriram que ela estava fazendo isso e eles começaram então a persegui-la. Ficaram indignados por eles não concordarem com a fé cristã. Eles então começaram a chamá-la de infiel, de inútil. Ela pega então os seus filhos e ela sai de perto da família do seu marido. Para ela poder se sustentar, ela precisou então trabalhar e passava a vender alguns itens numa barraca bem simples que ela construía nas ruas. Apesar então dos desafios, essa mulher ela foi capaz então de sobreviver graças à ajuda de outros irmãos, outros cristãos que também moravam naquela área. Apesar de tudo isso, dessa história, que parece uma história já tranquila, em 2016, esta mulher, ela sofreu um ataque que tirou a vida de um de seus filhos e quase tirou também a sua própria vida. Eles lançaram combustível em toda a sua casa. E ela, não percebendo o que tinha acontecido, chegou em casa. Quando ela foi preparar as coisas para os seus filhos, o jantar, ela acendeu um fósforo e aquele fogo começou a atear nas suas próprias mãos. Naquele momento, então, ela tentou se livrar do fogo, mas ele já estava espalhado por todo aquele lugar. Ela tira o seu lenço que ela usava perante o costume e as tradições que ela tinha. Então o seu cabelo começa a queimar e parte do seu rosto, parte das suas mãos, elas permanecem ainda com as cicatrizes da fé.
As cicatrizes que a fé cristã trouxe a ela por conta daqueles que são extremistas e não concordam com Cristo Jesus. Nós vemos que pessoas como essa vivem em extrema dificuldade para poder simplesmente estar numa forma como nós estamos, se reunir para falar que estão servindo a Jesus ou para ler a palavra do Senhor com liberdade. Nós vivemos em liberdade e esquecemos de tantos irmãos que passam por lutas para simplesmente frequentar as igrejas aos domingos, para poder, junto com sua família, no seu próprio lar, com liberdade, falar sobre Jesus. E é por isso que esses, então, que vivem em perseguição, eles nos ensinam que é no Senhor que nós encontramos a renovação e a esperança para todos os dias. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 22, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Atos capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de que falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela liberdade que temos de poder ler a Tua Palavra. Nós pedimos ao Senhor neste momento que fale ao nosso coração. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos encoraje através da Tua verdade para nós podermos continuar firmes no caminho do Senhor, servindo a Ti, ó Deus, em todos os momentos, apesar de qualquer circunstância. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Como nós já observamos no primeiro texto de Atos, capítulo 7, que lemos hoje no início, o texto traz para nós a vida, o cotidiano da igreja então que passou então por instantes de perseguição. A igreja primitiva sofreu em vários momentos por conta disso. A partir então do capítulo 13, nós vemos a palavra do Senhor dar uma ênfase na história de Paulo em todas as suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo, portanto, no seu serviço ao Senhor, assim como Estevão, assim como Filipe, assim como Tiago, os demais que serviam ao Senhor, ele não fez isso de maneira tranquila. Ele sofre então com as dificuldades daqueles que se opunham ao caminho de Cristo Jesus. É a perseguição, é a ameaça, as barreiras daqueles então que não confiavam no Senhor, que estavam próximo dele em todas as cidades por onde ele passava. Capítulo 21 nos mostra Paulo já na terceira viagem missionária, saindo então da cidade de Cesareia, indo para Jerusalém. Leva consigo alguns homens do templo para que eles pudessem ser purificados, abandonassem algumas práticas que eles estavam trazendo consigo e assim pudessem servir ao Senhor. Quando os judeus descobrem que Paulo está novamente naquela cidade, eles então tentam impedir que ele fale sobre Cristo.
Eles começam então a gritar, anunciando que o apóstolo Paulo estava levando pessoas contra o judaísmo, que ele estava profanando o templo e naquele instante então conduzindo essas pessoas contra a fé que eles então acreditavam. Eles arrastam Paulo para fora do templo, começam a espancá-lo até que chega o comandante da guarda. Esse estava levando Paulo então para ser preso, como diz o versículo de número 37 do capítulo de número 21, quando Paulo pergunta se ele poderia dizer algo em sua defesa. E assim que nós vemos então como as pessoas que vivem em perseguição renovam as suas forças. Como é possível alguém que está vivendo em extrema perseguição ou dificuldades sobreviver e continuar ainda no caminho do Senhor? Nós vemos que Paulo então começa no seu discurso no capítulo 22, versículo 2, falando em língua hebraica, ou seja, ele chama a atenção daqueles que são judeus. É a língua que eles falam, por isso todos permanecem em silêncio naquele instante, quando ele começa a falar de sua história. Ele recorda a eles então quem ele é. Sou judeu, nasci de Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo recorda aquelas pessoas que ele havia aprendido sobre a lei de Moisés, aos pés daquele que era zeloso, conhecido pelos judeus por alguém então que ensinava, um grande mestre, Gamaliel. Ele antes então de viver e falar sobre Cristo era intenso perseguidor, prendia, matava, levava homens, mulheres e crianças, assim como ele diz então no seu testemunho, como nós vemos também descrito nos textos de Atos capítulo 7, como nós falamos ainda há pouco sobre Estevão. Observamos então que Paulo fala de sua intenção, era continuar fazendo isso, continuar levando essas pessoas até o cárcere. Em Damasco então que ele pretendia chegar para levar essas pessoas, punindo-as pela sua fé. Porém, aquele homem, como grande perseguidor, não sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Toda a sua expectativa era então em realizar esses atos em zelo pela lei, por aquilo que ele havia aprendido, continuar matando, continuar purificando, assim como nós vemos muitos grupos extremistas que vivem em meio aos irmãos da África subsaariana matando para purificar os lugares daqueles que vivem a fé cristã. Assim estava então o apóstolo Paulo, a sua alegria estava em agir desta forma, apesar de toda a agressividade. Porém nós vemos que aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 4, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Este homem tinha a certeza de que o que ele fazia era correto. Mas o Senhor então muda a sua história e fortalece este homem, transformando a sua vida, permitindo que ele entenda quem ele é diante do Senhor nesse momento. Paulo então, ao longo da sua descrição, ele está recordando a sua história, afirmando que ele era assim, contrário a Cristo Jesus, contrário àquele a quem ele está defendendo agora em Jerusalém. Muitos daqueles então que vivem em perseguição, eles estão agindo da mesma forma como o apóstolo Paulo, olhando para si mesmos, entendendo quem eles são em Cristo Jesus, entendendo toda a sua história, entendendo a vida que eles tiveram, apesar da tradição que muitas vezes no contexto familiar que eles estavam trazia para eles, a olhar para trás, o que faz com que eles renovem as suas forças é entender quem eles são agora em Cristo Jesus. Paulo está então compreendendo que ele não tem nada para oferecer, que ele é apenas um servo do Senhor Jesus. Ele diz isso na carta a Timóteo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Paulo recorda neste momento então algo que muitas vezes nos enfraquece, que nos impede de servir ao Senhor, que nos impede de viver para o nosso Deus em meio às circunstâncias de oposição que são superficiais perto daquelas que os nossos irmãos estão vivendo. É o orgulho.
no nosso coração, de acharmos que o Senhor é obrigado a fazer algo por nós, que o Senhor tem que então nos dar uma condição de vida desta ou daquela maneira. O orgulho apenas nos afasta de Deus. Olhar para nós mesmos, lembrar quem nós somos e o que o Senhor fez em nós, nos leva à humildade, nos leva a uma postura de reconhecimento do amor, da misericórdia do Senhor sobre aqueles que são pecadores. Nós, assim como Paulo, quando afirmamos que somos os principais, nós conseguimos compreender então um pouco daquilo que esses irmãos estão vivendo e como sobrevivem em meio a estas circunstâncias. Mas ainda então no versículo 6, Paulo diz: ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra. Paulo começa a mostrar naquele momento que mesmo ele indo àquela cidade com a intenção de levar os cristãos presos, de levar eles para agradar a todos aqueles que viviam debaixo do judaísmo, há uma voz então que o chama, pois ele cai naquele instante com o rosto em terra, uma luz brilha e chama pelo seu nome. Ele quer saber quem está ali naquele momento. De onde está vindo esta voz? Uma voz que os outros ali, como nós vemos o texto, conseguem ouvir, mas não têm capacidade de entender. O próprio Cristo naquele momento se revela ao apóstolo Paulo, dizendo então a ele que é este a quem tu persegues. Jesus se mostra a Paulo, revela o Deus verdadeiro que ele é, para aquele que até aquele momento então era grande perseguidor. E é por isso que na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo então ele passa de uma circunstância a outra, de um extremo a outro, de perseguidor ele passa a ser perseguido, de viver uma vida tranquila, achando que estava correto diante de Deus, sendo zeloso, ele agora passa a ser inimigo daqueles que caminhavam com ele. E tudo aquilo que ele tinha consigo mesmo, todo o zelo que ele então trazia, agora ele entende que para a sua fé, para a sua salvação, de nada ali serviam. E ao chegar em Damasco, como ele então vai descrever o restante do texto, ele volta a ver. E ele compreende com maneira mais clara, através de Ananias, o chamado do Senhor para a sua vida. Servir a Cristo Jesus e proclamar sobre o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva a todos aqueles que nele creem. Ele compreende então que o caminho que ele estava era um caminho errado. E a partir desse momento então ele passa a servir o Deus vivo e verdadeiro. É preciso olhar para nós mesmos. Aqueles irmãos que passam então em perseguição extrema, grande dificuldade, eles só conseguem se levantar todos os dias, mesmo tendo a sua casa ateado fogo, mesmo tendo perdido os seus filhos por causa da sua fé, quando eles olham para si, e eles entendem que foram alvo do amor do Senhor, que é por meio de Cristo Jesus, que agora eles têm a eternidade garantida a eles. Eles não mereciam, mas receberam pela graça o amor do Senhor, a salvação. E assim este amor revelado por Cristo Jesus, ao compreender, faz com que esses irmãos então se voltem cada vez mais, com mais força, com mais intensidade para viver para o Senhor. Alguns testemunhos que o site Portas Abertas nessa organização nos traz, ele fala também de outras. Lalise é uma delas. Esta mulher, então, ela era casada com um pastor, e este falava sobre Cristo Jesus para os seus irmãos, aqueles que caminhavam com eles, e este homem, ele é morto por causa de sua fé. Lalise, então, continua viva, mas o que faz com que ela se levante todos os dias, depois de um período de luto, é a fé em Cristo, é lembrar do amor do Senhor por ela. O simples fato dela entender que o Senhor Jesus morreu por ela e a chamou por meio do Evangelho, faz com que essa mulher não desista. E ela está então ainda com isto na sua história, uma marca, uma cicatriz, assim como o Orqui. Pessoas então que estão machucadas fisicamente, que estão com o coração
em luto por causa da fé, não desistem, porque elas compreendem o amor de Cristo Jesus. É isso que Paulo vive. O apóstolo Paulo, então, ao entender, ele então passa pelo batismo. Isso é sinal do seu arrependimento, da vida que ele tinha. Por isso ele está olhando para Jesus, por isso ele consegue se levantar a cada instante e continuar servindo. Aos Romanos, no capítulo de número 8, ele afirma que Deus então nos amou sendo nós ainda pecadores. Esta é a consciência que nós, como cristãos em um país em liberdade, precisamos ter para poder viver para o Senhor com mais motivação, com mais intensidade. É confiar em Cristo. É lembrar que a nossa fé não vem de nós, não vem das nossas ações, mas vem do poder do Senhor, aquilo que Ele revelou a nós na cruz. Como é que você compreende este amor hoje? Como é que você vive este amor? Esta é a maneira que você vai poder entender o quanto você já entendeu daquilo que Jesus Cristo fez. É o quanto você se entrega, é o quanto você se envolve, é o quanto você serve, é o quanto você se arrisca. Nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus. Afirma o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo: aqueles que decidirem viver piedosamente, preparem-se, porque vocês serão perseguidos. E qual é a vida que nós temos? Então, às vezes é uma vida muito tranquila, muito confortável, e nós vemos, portanto, que Paulo não estava preocupado com a sua existência, mas preocupado sim com o nome de Cristo Jesus, ao ponto que ele diz: tudo que eu tinha eu considero como perda. É a mentalidade que nós precisamos mudar. Compreendemos realmente o amor do Senhor, então temos que viver. Então temos que nos sacrificar para que o nosso Deus possa ser honrado em nossas vidas. Esta é a alegria que nós temos como cristãos, de poder servir ao nosso Deus em todos os momentos. E graças a Deus nós temos então liberdade para isso. E é por isso então que Paulo, no versículo de número 15, ele diz: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Pouco antes então dele ser batizado, o apóstolo Paulo recebe um direcionamento do Senhor. Vejam, ele olha para si mesmo e entende quem ele é. Ele fica numa posição de humildade. Ele não tinha nada para oferecer, muito pelo contrário, ele era contra a cruz de Cristo. E o Senhor o alcança pela graça. Ele compreende este amor e ele passa a servir ao Senhor cada vez com mais intensidade. Ele é chamado para ser testemunha daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, para que ele pudesse então levar, não os judeus, pois deles ele não seria ouvido, mas ele é levado então aos gentios, aqueles que não tinham qualquer conhecimento da lei, que não viviam debaixo da lei de Moisés. A esperança daqueles que vivem sob perseguição, a esperança daqueles que servem ao Senhor e estão sofrendo ao redor do mundo, elas vêm quando eles olham para o Senhor e recordam que o chamado deles é para testemunhar, é para servir, é para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, independente então de quem elas sejam. Quantas foram as vezes que nós criamos ao longo dessa semana planos para nós testemunharmos do amor de Deus, em meio a tudo aquilo que nós queremos fazer, em meio a todas as coisas que a nossa liberdade nos permite ter, onde nós encaixamos a nossa vontade, motivação, disposição para testemunhar daquilo que nós temos visto o Senhor fazer, do que nós ouvimos o Senhor nos ensinar por meio da sua palavra. Muitas vezes nós não valorizamos, não olhamos então para o privilégio que temos de poder falar sobre o Senhor para qualquer pessoa, em qualquer momento. Hoje pela manhã eu recordei algo que nós vivemos em alguns instantes, quando batem a nossa porta e vêm para falar de sua fé. Algumas pessoas, nós temos esta possibilidade. Você pode ir à casa de qualquer pessoa, testemunhar sobre o amor do Senhor, falar daquilo que você vive para quem você quiser, e você não é proibido, não é preso, não será morto por causa disso em nosso país. Quando nós conhecemos a história de pessoas como Paulo, Lalise,
Orqui, ou tantos outros irmãos que participaram e participam ainda hoje dos sofrimentos de Cristo, nós entendemos que a maior parte das vezes a igreja cristã em liberdade, a igreja cristã brasileira, não serve com intensidade porque a esperança dela não está em Cristo Jesus, está em coisas passageiras, está naquilo que é superficial. Portanto, o que fortalece a fé de quem está em perseguição, que serve de lição para nós, é que o Senhor Jesus agiu em nós, o Senhor Jesus agiu por nós, o Senhor Jesus age através de nós. É Cristo Jesus o alvo das nossas vidas, é por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós devemos viver em todos os momentos. Nós somos constrangidos pela luta que os nossos irmãos, eles passam, porque em meio à dificuldade, eles ainda mantêm a esperança no Cristo ressurreto em todos os momentos. Em todas as circunstâncias, eles não abandonaram a sua fé. Que você mantenha esta mesma motivação, com a mesma intensidade, que você possa aproveitar a liberdade de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você, por tudo aquilo que Ele tem feito em você e por tudo que Ele faz através da sua vida quando você se levanta para testemunhar. Agradeça ao Senhor porque você vive ainda, e graças a Deus, em um país onde você tem liberdade para cultuar, liberdade para viver a fé, liberdade para aprender sobre o Senhor. Olhe constantemente para Cristo Jesus, compreenda quem é você, recorde do amor dele por você e lembre-se do serviço. Disponha-se para honrar ao Senhor através das suas palavras, através de todo o seu serviço para a glória do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Eu convido o grupo de louvor que vem à frente.